quarta-feira, ainda reverberando, claro, toda a repercussão das falas de ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, sobre o processo eleitoral e o envolvimento das Forças Armadas neste processo, né? Luiz Roberto Barroso, que neste fim de semana deu uma palestra à universidade, estudantes de uma universidade na Alemanha, falou ali, foi uma hora de apresentação, falou sobre democracia, influência de governo sobre processos eleitorais e a todo momento cutucava ali indiretamente, sem citar o nome de Jair Bolsonaro, mas cutucava o presidente da República, porque a gente sabe do que ele estava falando naqueles termos, né? Papo vai, papo vem, o Luiz Roberto Barroso soltou essa daqui, ó. Um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes é um episódio com intenção intimidatória, ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Na sequência, o Luiz Roberto Barroso fala assim, só um minutinho que eu vou explicar um pouco melhor essa fala, e tece uma série de elogio às Forças Armadas, destacando que desde o processo da redemocratização foi a instituição que mais trabalhou direito aqui no Brasil, elogiou alguns nomes das Forças Armadas, mas o fato é, acabou o tempo da palestra, o Luiz Roberto Barroso não voltou ao assunto, ficou dito pelo não dito, e o Ministério da Defesa reagiu prontamente e de forma bem dura, né, Cláudio? Exatamente. O que o Barroso fez ontem foi aquela coisa do morde e assopra, né? Ele fez essa acusação de que as Forças Armadas teriam sido orientadas a atacar e também a desqualificar o processo eleitoral brasileiro. O problema é que ele não apresentou prova nenhuma disso, né? Não apresentou prova nenhuma e nem sequer teve a altivez que deveria ter tido de dizer eu acuso o presidente Jair Bolsonaro de ter feito isso. Ele não cita o nome do Bolsonaro, mas isso fica claro na medida em que ninguém orienta as Forças Armadas a não ser o presidente da República, né? Quando ele disse desfile de tanques para intimidar, isso é exagero, né? A coisa mais comum em Brasília é passar desfiles de militares aqui a caminho de algum lugar. Tem base aérea, base de exército, tem campo que, aliás, esse caso dos carros militares de transporte não eram tanques, eram de transporte de tropa, né? Na maior parte de quase todos. Se destinava a um campo de exercícios do Exército aqui nas proximidades de Brasília, no estado de Goiás, e os caras passaram aqui meio que para, né, fazer um H com o presidente, não foi para intimidar ninguém. É uma imensa bobagem isso, né? E, além do mais, a declaração sem provas. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode fazer isso, né? Não pode estar fazendo por aí, se manifestando fora dos autos, e mais do que isso, fazendo declarações sem o lastro das provas ou das evidências. Foi nisso aí que pegou, né? Eu conversei ontem à noite com pessoas do meio militar. Eles estavam absolutamente inconformados com a acusação. Eles se orgulham muito, Cris, de estarem numa posição, terem assumido já há décadas uma posição profissional em relação a isso tudo. Eles gostaram de assumir o papel, depois que deixaram o poder, gostaram de assumir o papel profissional das Forças Armadas, né? Não, sem se meter em política, né? Tem muitas vezes, mas tem militares no poder, mas militar da reserva é civil, né? Não é militar, né? Tem ali uns velhinhos ali, o general Augusto Heleno, não sei o quê, mas são da reserva, já estão fora da tropa, sei lá, 20 anos, né? Então, assim, não há envolvimento político das Forças Armadas institucionalmente, as Forças Armadas regulares com política, e foi nisso aí que o ministro acabou se excedendo, né? Exagerando. Não voltou atrás, manteve o que disse e continuou do mesmo modo. Aí as Forças Armadas, através do Ministério, do Ministro da Defesa, que até o dia 31 passado era comandante do Exército na ativa, né? Ele é desses caras que cultuam o profissionalismo das Forças Armadas e tal, divulgou uma nota duríssima, né? Contra o ministro,
E o ministro, nessa nota, disse, entre outras coisas, o seguinte, entre aspas, afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro, referindo-se aqui às Forças Armadas, né? Além disso, afeta a ética, a harmonia e o direito e o respeito entre as instituições, é o que diz o general Paulo Sérgio, aquele general que foi comandante do Exército, né? O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. É a nota assinada por ele. Em geral, essas notas são assinadas do Ministério da Defesa, né? Ele fez questão de assinar essa nota em reação a essa atitude do ministro Barroso, que tem feito, né, da sua atuação, tem confundido a sua atuação de magistrado com a atuação de ativista político contra o atual governo. Evidentemente que qualquer magistrado, ainda que o seja, tem o direito de votar em quem quer que seja, em quem deseja, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, fazer campanha, né? Fazer proselitismo político, e é a segunda vez em 10 dias. Né? A primeira, não faz muito tempo, o ministro Barroso, falando a estudantes milionários brasileiros nos Estados Unidos, gente que paga lá cerca de 250 mil reais por ano para estudar em faculdades como Harvard, etc. Só tem gente rica ali. Ainda mais o evento patrocinado pelo Lehman, o bilionário brasileiro João Paulo Lehman, né? Uhum. Lá ele se referiu ao presidente da República como inimigo. O Barroso se referiu ao Bolsonaro como inimigo. E, no entanto, apesar de inimigo, não conheço caso em que o ministro Barroso, por ser inimigo, por se considerar inimigo da parte, tenha alegado suspeição para julgar matérias ou processos de interesse da presidência da República ou do próprio Jair Bolsonaro, né? Então é uma situação muito triste. Hoje conversamos sobre isso com o Schiller, inclusive, no Bastidores do Poder, né? Desculpe, no jornal Gente, mais cedo. E assim, o estado de perplexidade é geral, né? É geral, de todos, né? O Schiller, inclusive, lembrando essa história aí que ele falou do desfile de tanques para intimidar, que é uma bobagem, um bando de veículos de transporte de tropa caindo os pedaços, tudo velho, né? Intimidar quem aquilo? Intimidar quem, né? Aquilo ali só serviu de pretexto para opositores, como o próprio ministro. É muito triste isso, né? A gente vivermos num país em que os ministros, né, da Suprema Corte, né, que devem guardar um certo pudor, recato, né, discrição, eles não perdem a chance de sair às ruas para fazer pregação política, né, como tem sido frequente na rotina do ministro Barroso, também do ministro do Alexandre Moraes. Aliás, serviço aqui, no próximo dia 29 às 10 horas, ele vai fazer uma palestra na FAAP, novamente para fazer proselitismo, mas tudo bem, enfim, tem sido prática corrente no Supremo Tribunal Federal, e outros ministros, né? A gente assistia ao julgamento daquele Daniel Silveira, né? Aí está lá o cara que é a vítima e é o acusador. O cara é a vítima e é o acusador. É a vítima, é o investigador, é o acusador e é quem julga. Tudo isso incorporado por uma única pessoa, que era o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, não é, Cris? Não faz muito tempo, em 2019, o senador que você conhece pela voz, né, que todos reconhecemos pela voz, que é o senador de oposição ao atual governo, deu essa declaração aqui, ó. O que ocorre é que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Supremo estão levando as instituições, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, a um nível de esgarçamento total. Eu acrescento ao que disse a doutora Raquel Dodge. Não existe precedente na história do judiciário do mundo. A instauração de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo órgão e esse mesmo órgão ser destinado a julgar. Aliás, isso remonta à anterior
a institutos da lei de Talhão, onde prevalecia o olho por olho, dente por dente. É um retrocesso completo, é uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. É uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. Nós estamos insistindo no pedido liminar da DPF, que está sob a égide do ministro Edson Fachin, e o nível de desgastamento, principalmente com a manifestação recente agora, de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa a não ser o que eu, o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, o senador Cajuru e outros senadores acabaram de tomar. Interpor mais um pedido de impeachment agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Dias Toffoli. Senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Pois é. E aí, cadê esse pedido de impeachment, né? Que certamente foi que a gente se lembra que foi protocolado, foi entregue pessoalmente ao ministro, ao senador presidente do Senado, mas até agora nada, na dica de nada, continua lá dormitando nas gavetas do Senado Federal. Mas é importante a gente lembrar essa declaração do Randolfo Rodrigues, porque ele foi procurador, é alguém que ligado de alguma forma, é ligado ao mundo da justiça, do direito, etc. Então, assim, tem dois senadores, essa lorota que a gente acabou de ouvir é completamente diferente das lorotas que ele conta hoje, né? Ele hoje certamente mudou de ideia, mas você vê que é algo que sempre incomodou a todos, né? Vivemos uma situação há 3 anos neste país, em que o Supremo Tribunal Federal instaurou um inquérito de fake news para investigar fake news, quando no Brasil fake news não é crime. Não está tipificado na legislação o crime de fake news ou disseminação de notícias falsas. Infelizmente, inclusive. Mas não tem crime. Estamos há 3 anos, né, com o Supremo Tribunal Federal se divertindo, né, às custas da expectativa, do sofrimento de muita gente, né, prisões, censura. Nós vivemos num país que, apesar do que consta da Constituição, censura jornalistas, força jornalistas a se asilarem no exterior, né, como se estivesse fugindo de uma ditadura, de uma república de bananas, né? E temos ministros do Supremo fazendo declarações políticas, fazendo discurso, seja em ocasiões solenes, seja em palestras para estudantes, pobres ou ricos, né? Mas nesses casos, né, sobretudo aqueles que lá do evento nos Estados Unidos, um bando de riquinhos, né, que ficam lá, riquinhos milionários, milionários socialistas, né? Eu me lembro que no meu tempo de jornalista principiante lá em Alagoas, eu coloquei um apelido num grupo lá que havia de jovens milionários metidos a socialistas, e aí eu denominei o grupo de um partido, né? um suposto partido, que eu batizei de Partido dos Usineiros Socialistas, PUS. É mais ou menos o que a gente está assistindo hoje, uma situação em que até isso é usado como palanque político-eleitoral em pleno ano da eleição. A coisa mais incômoda é isso, né? Não é só o constrangimento de assistir ao julgamento em que lá a vítima é também acusador e é também julgador, né? Aquela coisa da lei de Talião, a que se referiu em 2019, a gente ouviu agora há pouco o senador Randolfo Rodrigues, olho por olho, dente por dente, né? É uma tristeza. O país está vivendo um momento muito difícil, e é ainda mais difícil quando passamos por um processo eleitoral, em que para umas pessoas tudo é desculpável, né, se é para atingir o adversário, e para outras há uma preocupação com as instituições permanentes deste país.